O que fazer com os bens apreendidos após uma condenação criminal? Essa é uma preocupação da AJUF, que está propondo a regulamentação do tema. Outra proposta prevê multa para as partes que abusarem de recursos para adiar decisão judicial. Ele, jornalista, diretor de um dos jornais mais famosos de São Paulo. Ela é editora do Caderno de Economia. A relação de trabalho entre Pimenta Neves e Sandra Gomides acabou em 4 anos de namoro. Com o término do relacionamento veio descontrole e um crime passional. Sandra foi assassinada com 2 tiros, um pelas costas e outro no ouvido. Isso aconteceu em 2000. A condenação de Pimenta Neves veio só em 2006. 19 anos e 2 meses de cadeia. Boa parte desse tempo ele cumpriu em liberdade. Por quê? A quantidade imensa de recursos que são manejados pelos acusados nas fases processuais existentes no Brasil faz com que dure uma quantidade descomunal de anos para que a sentença condenatória seja mesmo cumprida. Isso foi por pouco. O caso Pimenta Neves poderia ter sido encerrado com a liberdade de um homicida confesso. Ele finalmente foi detido aos 74 anos. Então, a prescrição, ela é uma consequência dessa duração exagerada do processo. E é importante também dizer que há uma causa de redução do prazo prescricional importante, que são os 70 anos de idade. Quando o acusado completa 70 anos de idade, o prazo prescricional cai pela metade. Ou seja, mesmo os crimes mais graves, como é o caso do homicídio, que prescreve em 20 anos, quando o acusado completa 70 anos, essa prescrição cai pela metade, ou seja, passa a ser de 10 anos. A AJUF encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de multa de 10 a 100 salários mínimos para quem usa recursos processuais com o objetivo de arrastar o andamento do processo no judiciário, até conseguir o encerramento antecipado do caso. É lógico que os juízes sentem a perda da efetividade da justiça quando ele tem que decretar prescrição depois de ter tido um trabalho imenso. Como eu, de vez em quando, recebo processos do meu tribunal, julgando recursos das minhas decisões, e o tribunal diz que eu tenho que analisar a ocorrência da prescrição. Outro projeto que visa a redução da impunidade nos casos de corrupção está relacionado à apreensão de bens. A proposta da entidade visa, de uma forma geral, disciplinar as regras para a apreensão de bens de quem for condenado e precisar ressarcir os cofres públicos. É chamada de Ação 13. Então, essa resolução da Ação 13 visa especificar esses detalhes, entre outros, e também muitos processos criminais, após se encerrar, seja pela absolvição, seja pela condenação parcial, há bens que ficam apreendidos. E que, se for absolvição, é preciso devolver, e se for condenação, é preciso destinar esses bens, se houver esse perdimento dos bens. Mas destina para quem? Destina para o Estado, destina para um fundo específico, e às vezes, ainda que haja previsão legal, isso não consta na sentença. Então, essas regulamentações são importantes, e a legislação já existe, é só o encaminhamento disso, que a resolução, a proposta de resolução que nós encaminharemos ao CNJ da Ação 13, do ENCLA, visa a ajustar essa destinação dos bens apreendidos em processo penal. No Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, o Brasil aparece em 69º lugar, entre 175 países pesquisados. O país teve 43 pontos, como a Itália, a Grécia e a Bulgária. Uma posição que não é considerada ruim, mas também passa longe de ser excelente. E se preocupa a população, preocupa também o juiz federal, que é o executor da lei. Nós, juízes, somos os principais garantidores de um sistema de aplicação da legislação, mas nós não podemos em nenhum momento deixar de perceber que há um tensionamento entre direitos fundamentais do réu processado, e em que circunstâncias haveria violação desses direitos, notadamente em face ao princípio da inocência. Por outro lado, esse tensionamento com o direito fundamental da sociedade à garantia da proteção, que é a segurança social, derivada diretamente do fundamento constitucional da cidadania.
E esse tensionamento ainda, por outro lado, passa pela efetividade do poder jurisdicional constitucional.